Fala, galera, tudo tranquilo? Aqui, ó, acabei de receber a prova aqui, ó, vestibular da UF 2025. E, né, como todo ano eu faço, vamos resolver ela daqui, tá certo? Vamos ver aqui como é que a prova se encontra, né? Se ela foi muito difícil, se foi dentro do padrão UFO, né, como sempre. Se tem alguma questão furada, ó, então tá aqui. Peço até desculpa, né, porque tem alguns dados aqui, mas é porque a gente recebe a prova de aluno, né? Então o aluno já tentou fazer, já rabiscou bastante. E na hora da foto, né, do print aí, o que ele fez acaba saindo aqui, certinho? Bom, então vamos começar a resolver aqui, né? E como eu sempre faço, vamos pegar as questões e resolver, tá certo? Bom, então vamos começar com essa questão aqui, que é a questão 65. Não necessariamente foi a questão 65 para você, mas para mim é que está sendo. Então vamos lá. O presente ano de 2025, ele é um número com destacadas propriedades matemáticas. Por exemplo, ele é um quadrado perfeito, isso é, 2025 é 45 ao quadrado. Eu já recebi um monte de coisinhas por WhatsApp em relação a esse número aí. Com certeza tem muita coisa mesmo. Além disso, o número 2025 pode ser escrito como a soma dos termos de uma progressão aritmética de 10 termos. Eu também já recebi isso, viu? Mas eu não lembro qual que é a PA, não. Com termo inicial igual a zero. Ó, então o A1 é zero, né? Deixa eu só limpar isso aqui, né? A pessoa que escreveu 2025 igual a zero. Tá, vamos lá, sem julgamentos. Então, ela é uma PA de 10 termos. Então, esse aqui é o primeiro. E a razão R. Então, o segundo termo é R, né? Aí depois você tem R mais R, que é 2R, né? Mais R, então dá 3R. E assim vai até chegar no 10º termo, que no caso seria o A9, né? O A9, sim, desculpa. Seria o 9º termo a partir daqui. Ou seja, ó, o segundo termo tem 1R. O terceiro tem 2Rs. Então, o 10º termo vai ter 9R. Certo? Então, essa aqui é a sua PA. Olha lá. E a gente sabe que essa PA, a soma dá 2025. Então, isso aqui é uma PA cuja soma dos 10 primeiros termos, que é 2025, ela vai ser escrita como? Ó, então, é o primeiro mais o último, né? Vezes a metade da quantidade de termos. No caso, então, como são 10 termos, né? 10 sobre 2, 5. Olha lá. Então, eu vou ter que 9R vezes 5 dá 2025. Olha lá. Tá vendo? Então, eu vou deixar o 9R, vou passar o 5 dividindo, aí vai dar 405. Ó. Então, 9R é 405. Bom, 4 mais 5, 9. Então, esses dois aqui são, pelo menos, múltiplos de 3, né? Então, eu vou dividir por 3 dos dois lados. 405 por 3 vai dar 100, 130, 135. Aí, 9 por 3 dá 3. 5 e 3, 8, mais 1, 9. Então, esse aqui também divide por 3. Então, vai dar 45. Olha lá, ó. Portanto, letra A, né? A razão aqui é 5. É 45. Bem interessante, né? Ó, usou uma coisa do cotidiano. Falou que 2025 é 45 ao quadrado, mas isso aqui a gente não usou para nada, né? Foi só uma informaçãozinha bonitinha mesmo. Ele te deu a soma dos termos, que é 2025, e como o termo inicial é zero e a razão é R, então isso aqui é 0 mais R, aí isso aqui é mais R, e assim vai, né? Até chegar aqui no último termo, que é 9R, tá certo? Apenas utilizei aqui que a soma vai ser o primeiro mais o último, vezes a metade da quantidade de termos. Beleza? Então, bora para a próxima. Bom, questão 66, eu vou dar uma editada no vídeo, né? Na verdade, eu já dei, né? No vídeo todo, para ele não ficar grande, porque vocês não precisam ver eu ficar, né, copiando questão para cá. Vocês precisam ver a resolução. Então, vamos lá. Uma função polinomial de segundo grau, ou seja,
Ela é desse jeito assim, ó. Ax² mais bx mais c. Ela possui duas raízes complexas, ou seja, quando a gente iguala isso aqui a zero, a gente vai ter z1 e z2 como raízes, né? Meu x' e x2', cuja diferença entre elas, ó, então vamos colocar assim, ó, z1 menos z2 é 4i. Beleza. E o produto é 13. Ah, tá. Então, eu tenho a subtração e tenho o produto, né? Nessas condições, quer saber o módulo da soma dessas duas raízes? Aí escreveu aqui como é que é módulo da soma. Não precisaria ter escrito isso, né? Então, o exercício quer que a gente ache este resultado aqui, ó. Bom, e aí a gente pode achar os números complexos, somar e traçar o módulo deles, né? Ou fazer alguma coisa que já caia direto na soma no módulo da soma, né? Bom, como eu estou fazendo isso aqui pela primeira vez, eu vou fazer a primeira ideia que vier na minha cabeça, tá certo? Aqui você tem um sistema de números complexos. Você pode literalmente isolar o Z1, jogar aqui, né? Vai cair numa de segundo grau, aí você acha Z1 e Z2, pode ser? Pode. Mas eu vou fazer de uma outra forma aqui, tá? Que eu estou visualizando aí, ó. É o seguinte, daqui, vamos supor primeiro, deixa eu abrir um parêntese aqui, ó, que os meus números complexos sejam esses aqui, ó. E do jeito que eu estou pensando, eu não vou precisar desse detalhe aqui não, tá? Não vou usar a função de segundo grau, muito menos a equação, tá? Então, vou falar que o Z1 é da forma A mais BI. Esse A não tem nada a ver com o ax², nem o B lá. E vamos falar que o Z2 ele é C mais DI, tá bom? Olha lá. Bom, aí eu vou pegar esses números complexos desse jeito e tirar conclusões a respeito disso que foi dado para nós. Bom, uma coisa eu já sei, né? Ó, como a subtração de números complexos deu 4i, né, que é um imaginário puro, então eu já sei que a parte real de ambos tem que ser a mesma, né? Porque aqui deu zero, e a gente faz real com real, imaginário com imaginário, né? Então, o meu Z2 ele não é mais C mais DI, ele é o A mais DI. Vou até pôr de cor diferente, porque né, é um raciocínio aqui, uma conclusão que eu acabei de chegar, tá? Beleza, então a gente já sabe isso. Então, o que que eu sei? Ó? Que o B menos o D tem que dar 4, não é? Ó, então, vou escrever isso aqui. Ó. O B menos o D tem que dar 4. Então, a diferença deles é 4, né? Bom, se a diferença é 4, não, ainda não dá para tirar conclusão nenhuma. E aí, eu vou fazer o que agora? Eu vou usar a parte do produto. Ó. Então, eu vou pegar esses dois números complexos, vou fazer distributivo entre eles e igualar a 13, tá certo? Então, vou pegar aqui, ó, A mais BI vezes A mais DI, né? E isso tem que dar 13. Então, vamos fazer a conta aqui agora, ó. A² mais ABI ADI, e aqui é BDI², ou seja, menos BD, porque I ao quadrado é menos 1. E isso tem que dar 13, certo? Bom, assim como eu tirei essa conclusão aqui em cima, eu vou tirar praticamente a mesma embaixo. A parte imaginária é 0. E a parte real tem que dar 13, né? Porque isso aqui é um número complexo. Ó. Então, esse A² menos BD tem que dar o 13, porque eles não estão acompanhados de I, né? Então, daqui eu tiro que o A² menos BD tem que dar 13. E na parte imaginária, ó, essa soma tem que dar 0. Se essa soma tem que dar 0, então o A menos B tem que ser igual a menos A vezes D, não é? Que o I vai cortar, né? E aí eu divido por A, né? E o B tem que ser menos D, ó. Já está melhorando, hein?
Bom, B menos D. Aí, o B sendo menos D, eu volto nessa aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter menos D, que dá 4. Se menos 2D é 4, então D é menos 2. Beleza? Bom, D sendo menos 2, então daqui eu tiro que o B tem que ser 2, né? Porque eles têm sinais contrários, ó. Né? B é menos D. Bom, então já tenho o D e o B, aí agora eu venho nessa, ó. Aí eu acho o A, tá certo? Quer dizer, então, que o A ao quadrado menos B vezes D, olha lá, tem que dar 13. Então, aqui vai ficar 4 positivo, vai para lá, fica 9. Então, se o A ao quadrado é 9, então o A é mais ou menos 3. E eu realmente não sei se ele vai ser positivo ou negativo. Bom, então quem que vai ser o meu Z1 e o meu Z2? Ó? Então, eu tenho o Z1 com possibilidades de ser 3, o Z1 era o B, né? 3 mais 2i, ou ele pode ser menos 3 mais 2i, porque o B é 2 mesmo, né? Ele não muda. O Z2, ele pode ser, então, menos 3 menos 2i, ou ele pode ser menos 3, não, 3 positivo, né? Menos 2i. Ó. Bom, só que eu coloquei trocado, né? Porque se o A for 3, então esse aqui é o par ordenado, né? Para esses números complexos, né? Que eu não posso colocar o negativo para um e o positivo para outro ao mesmo tempo. Ó. Então, ficamos assim. Então, nós temos essas duas possibilidades. E aí, o exercício está pedindo para a gente fazer a soma em módulo, né? Bom, se ele pediu a soma em módulo, ó, independente de como eu fizer a soma, se eu fizer a soma desses dois aqui, ó, o I some, parte imaginária some. A mesma coisa aqui. Então, de qualquer forma, ou vai dar 6, ou vai dar menos 6. Só que como ele pediu em módulo, então, ó, o módulo de menos 6 é igual ao módulo de 6. E ambos dão 6, né? Então, aí vai dar letra B aqui no meu caso, 6. Beleza? Bem interessante essa questão. Então, número complexo, ele falou que era uma função polinomial de segundo grau. Por que a gente usou disso? Não usou nada, né? Porque ele já deu duas raízes, né? Então, talvez a pessoa poderia apelar por soma e produto, né? Não sei. Então, a maneira como eu visualizei foi essa, tá bom? Então, vamos para a próxima? Questão 67, ó, um reloginho aí, né? É um relógio analógico, marca precisamente 2 horas e 30 minutos. Tá. Então, tá aqui, ó, 2 horas e 30 minutos. Bom, se são 2 horas e 30 minutos, quer dizer que esse ponteiro das horas ele está na metade do caminho entre o 2 e o 3, né? Então, assim, antes de continuar a ler o exercício, ó, quando a gente faz uma analogia, né, do círculo trigonométrico com o relógio de ponteiros, a gente sabe o quê? Que cada hora equivale a 30 graus de deslocamento do ponteiro, não é? Por quê? Porque você tem 12 horas, olha lá, e você tem um giro de 360 graus. Então, cada hora equivale a 30 graus. Então, a gente sabe que esse ângulo aqui é de 15 graus, ó. Não é? Então, vou puxar isso para cá, ó. Isso aqui vale 15 graus, tá bom? Tá. A figura a seguir ilustra esse relógio no plano cartesiano com o formato de um círculo de raio 1. Então, se o círculo tem raio 1, isso aqui é literalmente um círculo trigonométrico, né? Então, eu posso fazer essa analogia mesmo, tá certo? E centro na origem, de modo que o ponteiro das horas aponta para o ponto P, que é esse aqui, ó, de coordenadas cartesianas A e B. Então, se isso aqui é um círculo trigonométrico, eu posso fazer essa analogia. Então, esse A é o seno de 15 e esse B é o cosseno de 15, né? Porque esse aqui é o eixo dos senos e esse aqui é o eixo dos cossenos.
tá certo? Então, se você souber o seno de 15 e o cosseno, você já matou a questão, né? O produto AB das coordenadas cartesianas do ponto P. Em outras palavras, eu quero, então, seno de 15 vezes cosseno de 15. Bom, ele está pedindo, então, para você fazer essa conta aqui, ó. Seno de 15 vezes o cosseno de 15, né? Que é o P de AB, né? Não é verdade? Bom, existe uma fórmula do produto, né, na trigonometria. E eu duvido, duvido que a maioria de vocês saiba, né, como trabalhar com transformação de soma em produto na trigonometria. Portanto, eu não vou fazer desse jeito, porque jogar a fórmula aqui você mata na hora. Mata na hora sim, a continha ela é mais rápida, né? Então, eu vou fazer de um jeito que eu acho que grande parte que estuda trigonometria saberia fazer. Eu vou calcular o seno de 15 e vou calcular o cosseno de 15, tá certo? Ou seja, eu preciso do seno de A mais B. Então, eu penso em dois valores que eu conheço para seno e cosseno, cuja soma dê 15. Então, eu posso pensar em 45 menos 30, por exemplo, né? Ó. E aí, a gente sabe que esse seno de A menos B vai ser seno de 45 vezes cosseno de 30 menos cosseno de 45 vezes seno de 30, né? Fica alternado. Então, para ganhar tempo, eu já vou colocando aqui, ó, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, vezes o cosseno de 30. Cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2, né? Menos, agora eu vou pegar seno de 30, que é meio, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tá bom? Bom, dessa forma aqui eu vou ter raiz de 6 menos a raiz de 2, tudo isso sobre 4. Ok? Bom, eu posso calcular o cosseno do mesmo jeito ou eu posso usar a relação fundamental, tá? Eu vou calcular o cosseno do mesmo jeito. Ó, eu vou fazer, então, o cosseno de 45 menos o 30. A relação fundamental ela dá mais trabalho, nesse caso aqui, porque vai ter que levar isso ao quadrado, né? Vai ter um monte de outras contas aí. Então, o cosseno é aquele que não se mistura, né? Então, fica cosseno de 45 vezes cosseno de 30. Ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30 é o raiz de 3 sobre 2. Mais, porque o cosseno é sempre o contrário, né? Aí vem seno de 45 vezes seno de 30, que é esse aqui, ó. Então, o cosseno de 15, vou colocar aqui embaixo também, vai ficar sobre 4, ó, raiz de 6 mais raiz de 2, certo? Bom, como agora ele quer o produto desses dois, então eu vou pegar isso aqui, ó, e vou multiplicar por isso aqui. Tá certo? Ó, vou fazer esse produto aqui, tá bom? Então, vamos colocar um parênteses aqui, né? Ó. E aí, o que eu vou fazer já? Ó? Vou matar esse 4. Bom, não preciso disso aqui mais para trás, então vou apagar. Eu vou matar esse 4 já. Vou fazer o 4 vezes 4 embaixo, que dá 16. E em cima, a gente tem uma diferença de quadrados, ó, porque você tem A menos B vezes A mais B. Então, aí você vem nessa parte negativa, faz o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. 6 menos 2 é 4, então isso aqui é 4/16. Então, isso dá 1/4, que é a letra A. Olha lá. Nesse caso aqui é a letra A, né? Não sei como é que estava o seu aí. Beleza? Bom, questão de trigonometria associada a ponteiros, né? E aí você mata o exercício por conta desse raio 1 aqui, ó. E na hora que ele coloca aqui o ponto P, né, é justamente esse cara aqui, ó. Ou seja, então o ponto está navegando ao redor da circunferência. Então, é uma analogia direta ao círculo trigonométrico. Beleza?
Vamos para o próximo. Desde 2023, a maioria das empresas de transporte individual de passageiros começa a permitir viagens com até 4 passageiros. Bom, pelo tamanho do enunciado, está com cara de ser um exercício de sistemas ou de equação aí, né? Além disso, os clientes podem fazer até 3 paradas para incluir amigos que estão indo para o mesmo destino, tá? Utilizando uma dessas empresas, 4 amigos, Antônio, Bruna, Caio e Daniela, ou seja, ABCD, bom demais, vão para a faculdade juntos. Porém, Antônio faz a viagem toda desde o início. Ah, tá. Ó, eu vou fazer isso aqui de forma geométrica. Então, eu vou fazer aqui o trajeto todo, né? E aí, esse trajeto todo é o seguinte, ó. O Antônio entra e o Antônio sai no final dele, tá? Ele faz a viagem toda desde o início. Então, tá aqui, ó. Enquanto Bruna embarca na primeira parada, que ocorre após percorrido 1/3 do trajeto. Bom, então vamos lá. Após percorrido 1/3 do trajeto. Então, vamos falar que 1/3 está mais ou menos aqui. Ó. Deu até uma entortadinha aqui, bem no comecinho, bem no 1/3, né? Então, vamos falar que a Bruna entra aqui. Então, a Bruna sai aqui. Como foi 1/3 do trajeto, então quer dizer que esse pedaço até aqui, ele vale x sobre 3. Vamos supor, então, que o trajeto tenha x km, né? O trajeto todo. Caio embarca na segunda parada, que ocorre na metade do trajeto. Bom, se é na metade do trajeto, então é nesse rumo aqui, ó, na metade do trajeto todo. Não é depois de percorrer a metade e vir para cá, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar mais ou menos aqui. Tá aqui assim, ó. Certo? Então, tá aqui o C. E ele desembarca aqui. Então, quer dizer que nesse rumo, isso aqui vai virar um trajeto de x sobre 2, né? Então, se isso aqui é x sobre 2, isso aqui é x sobre 6, sobre 3, que pedaço que é esse aqui, ó? Né? Ó, então, você tem uma metade, que é x sobre 2, mais um x sobre 3. Ó. Né? E aí, se você tirar tudo, o que sobra? Sobra esse pedaço aqui, ó. Né? Então, deixa eu fazer isso aqui. Então, o MMC é 6. Então, fica 6x menos 3x menos 2x. Ou seja, vai ficar x sobre 6. Ok? Então, quer dizer que esse pedacinho aqui é x sobre 6. Então, percorreu 1/3, a Bruna entrou. Aí, percorreu mais 1/6 do que, né, além do que havia percorrido. Aí, o Caio entrou. Então, percorreu 1/3 do caminho. Depois, percorreu 1/6. Ó, né? Bom, e 1 quilômetro após a segunda parada, tá. Daniela embarca na terceira. Onde está 1 quilômetro? Não sei. Vou falar que está por aqui, tá? Ó, então, vou falar que isso aqui é 1 km. Mas pode ser que seja maior, pode ser que seja mais da metade, eu não sei precisar isso, né? Ainda, tá? Então, aqui vai ser D de Daniela, né? E ela percorre o restante. O que é o restante? É a metade do caminho menos 1 quilômetro, né? Porque tudo era x sobre 2, né? Então, eu vou tirar esse x sobre 2 daqui, ó. Não vai precisar dele aqui, não. Tá. Daniela embarca na terceira parada. Os 4 amigos dividem o valor total da viagem proporcionalmente à quilometragem percorrida por cada um. Tá. Mas vale lembrar o seguinte, por exemplo, esse aqui o A percorreu sozinho, né? Aí esse pedaço aqui, ó, foi o A junto com o B. Então, tem uma divisão proporcional aí, ó. Aqui os 3 percorrem. E aqui os 4 percorrem, né? Então, tem isso aí. Sabendo que o valor total da viagem foi de R$ 28,00 e Bruna pagou 8, ó, então quer dizer que isso aqui tudo, isso é equivalente a R$ 8,00. Tá. E esses R$ 8,00 é o seguinte, ó, algo dividido aqui entre os 2, algo dividido entre os 3 e depois algo dividido entre os 4, né?
E a soma de tudo isso aqui, ó, dá 28, né? Todos esses pedaços. Bom, feito isso, então a distância em quilômetros percorrida por Daniela. Ah, tá. Deu o total da corrida e quer saber quanto que é x sobre 2 menos 1. Bom, então, através do valor pago, eu teria que descobrir o tamanho, né? O tamanho não, a distância que eles percorrem até a faculdade, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer por cores, que esse exercício aqui não está com cara de ser fácil, não. Ó, esse pedaço aqui. Aí eu vou colocar cinza nesse pedaço aqui. Ó. Vou colocar um amarelo, que é esse pedaço de 1 quilômetro, né? E eu vou colocar o azul mesmo, azul claro aqui, ó, que é o pedaço final, que é a metade do caminho menos 1 quilômetro, tá? Olha lá. Bom, então, geometricamente falando, esse cinza aqui, vou colocar um verde, vai dar um destaque melhor. Então, o que a gente tem aí para percorrer? Ó? Esse tamanho, ele ocorreu uma vez. Vou falar que isso aqui é... Bom, vou tirar... esquece esse x. Não, tá, usa a toleta, tem tantas outras, né? M, vai. Isso aqui vale M. Aí, esse verde aqui, ó, ele acontece duas vezes. Então, vou falar que o N acontece duas vezes. Esse cara aqui rolou duas vezes, né? Tá? Aí, o amarelo rolou 3 vezes. Né? Que é o pedaço de 1 quilômetro lá. Então, eu vou colocar K. Ó, K, K. Não vou fazer a linha, não. Ah, vai. Estou fazendo tudo, né? E aí, depois vem o azul. Que eu vou chamar de MNKP, vai. Então, a gente tem esse P aqui 4 vezes. Ou seja, como é proporcional, então eu vou ter que, se eu somar o que ela andou proporcional a M com 2N, com 3K, com 4P, então isso aqui é o que está sendo pago. Esse resultado dá R$ 28,00, né? Nossa, que P horroroso, peraí. P, pronto, isso dá 28. Só que o que eu tenho? Ó, eu tenho que 1N mais 1K mais 1P dá 8. Então, eu vou arrancando isso. Ó. Então, sobra M. Aí, eu tiro um N. Ó, porque tinha 2N ali, né? Tirei 1. Vou tirar um K. E vou tirar um P. Então, você concorda que eu tirei R$8,00? Então, sobraram 20. Então, para cada NKP, eu vou tirar 8, né? Ó, então, eu tenho aqui um M, tiro um N, tiro um K, aí sobra só um K, e tiro um P, então sobra 2P. Tira mais 8, né? Então, ficam R$12,00. Tá. O que o M é do N? Ó, vamos ver aqui. X sobre 6 é o N, X sobre 3 é o A. Então, o N é a metade do M. Ó, então, no lugar desse M, eu vou trocar por 2N. Tudo bem? Então, esse M eu vou tirar daqui e vou colocar 2N. Só que eu sei que um N mais um K mais um P dá 8. Então, eu vou tirar mais um N, tirar mais um K e tirar mais um P. Tira 8, sobra 4. Ó, então, eu sei que um N mais um P, ou seja, um tamanho desse mais um tamanho desse é equivalente a R$4,00. Se isso é equivalente a R$4,00, isso não quer dizer nada. Eu não tenho como sair disso daqui. Ó, um N mais P dá 4. O que o P em relação ao N? Não sei. Por conta desse 1 quilômetro que saiu, sabe? Porque o que representa esse 1 quilômetro? Ele é quanto da pista toda, né? Da distância toda. Desse jeito aqui não saiu, não.
Por aqui não vai dar. Sobrei que N mais P é R$4. Então, eu tenho que um tamanho desse mais um tamanho desse dá 4. Então, N mais P dá 4. Então, isso aqui tem que ser 4 também. Porque isso aqui é equivalente a... Porque ela pagou 8, né? Olha lá, um N mais um P dá R$4. Isso mesmo, um N mais um P dá R$4. Então, isso aqui dá R$4. Se isso aqui dá R$4, ó, peraí, vamos lá. Se isso dá R$4, esse aqui está dividido entre 3 pessoas. Então, esse mais esse também dá 4, né? Só que esse aqui está dividido entre 2, esse entre 4 pessoas. Então, se aqui com esse dá 4, que é a metade de 8... então, aqui é 4. Então, seria 4, 4, 4, 12. O N é um valor menor. Então, quer dizer que 1 quilômetro equivale a R$4. Se 1 quilômetro equivale a R$4, então aqui tem que tirar R$4. Ué, mas aí ela pagaria 0. Então, ela não andou nada. Tá vendo? Tem um furo nesse exercício aqui, ó. Né? Porque se o N é 4, se 1 quilômetro é 4, então ela deixa de pagar R$4 aqui. Só que isso mais isso dá 4. Ué, então isso aqui é 0. Então andou de graça. 1/6 caminho é 0. Tem um furo nessa questão aqui. Então, de duas, uma. Ou eu não consegui fazer, né? Pode acontecer. Ou essa questão não tem resposta, né? Aí, o que eu iria fazer? Eu iria ver quanto que ela pagou e fazer uma proporção para tentar achar o tamanho, né, a distância total ir até a universidade, né? Mas desse jeito aqui não rolou, não. Então, esse exercício, infelizmente, não deu para sair, viu? Então, é a letra F, né? Letra F, não dá para... Letra F não, letra E, né? Não são 5 alternativas. Tá, a letra E aí, não sei quanto que daria isso, não. Não dá para fazer só com esses dados. Faltou alguma coisinha, né? Mas acontece, é isso aí. Bom, então vamos lá, próxima questão. Bom, questão 69. Vamos lá, hein? Sem julgamentos. Vou apagar aqui, né? Beleza, está com cara de ser análise combinatória ou aqui está escrito aqui, probabilidade. Em uma atividade educacional integrada à análise gramatical de palavras, foi proposto aos estudantes que fossem sorteadas ao acaso uma das letras da palavra imperatriz. Tá. Então, vamos pegar aqui a palavra limpinha, que do jeito que está ali, está bem rabiscada, né? Imperatriz. Bom, então você vai sortear uma dessas letras. E, posteriormente, uma das letras da palavra umuarama. Umuarama. Certo? Bom, daí então, a primeira coisa que eu preciso fazer é quantas letras eu tenho em imperatriz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras. Dessas 10 letras, eu tenho 1, 2, 3, 4 vogais. Olha lá. Umuarama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho 8 letras. Dessas 8 letras, 1, 2, 3, 4, 5 são vogais. Ó. Então, eu quero sortear uma vogal da primeira, que é 4 em 10, e uma vogal da segunda. Olha lá. Como é nessa ordem, né, porque é posteriormente uma das letras da palavra umuarama, eu não multiplico isso por 2. Então, a gente vai ter 4 em 8 aqui, vou simplificar, fica meio. 5 em 10, vou simplificar, fica meio. Então, é 1/4 de chance de isso acontecer. Letra C, ok? Então, muita gente pode até se perguntar assim, mas imperatriz tem 2 Is, o umuarama tem 3 As, não importa, é vogal. É como se tivesse uma caixa com bolas. Aí que você tem uma bola vermelha, U é bola vermelha, você tem 2, né?
Aí o A é bola alaranjada, sei lá, né? O M é bola rosa. Aí você tem o R, que é bola verde. Olha lá. Então você tem 3, 6, 8 bolas. Dessas 8 bolas, qual a chance de você tirar uma bola alaranjada ou uma bola marrom? Olha lá. 5 oitavos. Então, você acaba colocando isso literalmente tudo num balaio só. Beleza? Então, é assim que a gente faz. Vamos para a próxima? Vamos lá, questão 70. Ó, vamos tirar aqui. Um nutricionista recomenda a um de seus pacientes a ingestão diária de uma porção média de uma salada de frutas, com ingredientes a serem selecionados entre duas tabelas diferentes fornecidas. Na primeira tabela, existe a listagem de 5 diferentes tipos de frutas pré-estabelecidas. Então, vou colocar assim, F1, né? F2, F3, F4 e F5, tá? Então, essa aí é a minha primeira tabela, tá bom? Então, tá aqui, ó, primeira tabela. E na outra, uma listagem com N diferentes tipos de oleaginosas. Então, eu não sei quanto que vai ser esse N, mas você tem, sei lá, oleaginosa 1, oleaginosa 2, oleaginosa 3, e assim vai até o oleaginosa N, tá bom? Sabendo que existem 96 maneiras diferentes do paciente preparar essa salada. Tá, então tem que ver aqui o seguinte, tem que ver quantos que ele pega de cada, né? Nutricionistas recomendam uma ingestão diária de uma porção média de uma salada de frutas, com ingredientes selecionados entre duas tabelas. Na primeira existe 5, então não falou a quantidade ainda. Sabendo que existem 96 maneiras diferentes do paciente preparar essa salada, escolhendo no mínimo 3 diferentes tipos de frutas, no mínimo 3. Então ele tem que ter 3 frutas, ou 4 frutas, ou 5 frutas, certo? E exatamente 2 tipos de oleaginosas. Então, ele pode pegar isso combinado com exatamente 2 tipos de oleaginosas, tá bom? Das respectivas tabelas disponíveis, então, o valor de N é. Então, quantas oleaginosas tem para que, se você pegar 3 frutas com 2 disso, 4 frutas com 2 disso, ou 5 frutas com 2 disso, o total seja 96, tá bom? Então, vamos escolher 3 frutas. Ó. Bom, como são 2 oleaginosas, então vou deixar ela por último. Primeiro eu vou fazer essas daqui, tá certo? Ó, pegando 3 frutas, a ordem é irrelevante. Então, eu vou pegar 3 frutas, 5 opções, depois 4, depois 3, e vou dividir por 3 fatorial, né? Porque a ordem é irrelevante. 4 por 2 dá 2. Ó, então, aqui a gente tem 10 maneiras. De quantas maneiras diferentes eu posso pegar 4? Bom, então eu tenho 4, 3, 2. Opa, esse é o denominador, né? Eu tenho 5 tipos para a primeira, 4 para a segunda, 3 para a terceira e 2 para a última. E eu vou dividir por 4 fatorial, porque a ordem não importa. E aí isso aqui vai embora. Ó. Então, aqui dá 5. E só tem uma maneira de escolher as 5, né? Não tem como você ter outro jeito, tá bom? Agora, pegando 2 oleaginosas, a ordem também é irrelevante. Então, eu tenho N oleaginosas, depois eu tenho N-1 opções para pegar a segunda. E eu vou dividir isso por quanto? Pela quantidade fatorial do que eu estou pegando. No caso, 2 vezes 1, né? Porque eu estou pegando só 2, né? Então, isso aqui é a quantidade de maneiras diferentes de pegar as oleaginosas, ok? Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar 3 frutas com isso, ou seja, vai rolar uma soma, né? Então, vai ficar... Ó, vamos copiar aqui, ó. Vou trazer para cá. Então, eu posso ter 10 vezes isso, né? Ó, pegando 3 frutas e 2 oleaginosas. Ou eu posso ter o quê? Ó? Eu posso ter 5 disso. Deixa eu chegar para cá, senão vai cruzar ali os dois, né? Aí eu posso ter 5 disso, 5 com isso, né? Ou eu
eu posso ter apenas uma disso daqui. Ó. E eu sei que essa soma tem que dar 96, porque ele me disse que o total de chances disso aqui, de maneiras, né, disso acontecer é 96. Bom, então vamos lá, ó. Como está todo mundo dividindo por 2, eu vou passar esse 2 multiplicando aqui, tá, no 196, então vai dar 192. Do lado de cá vai ficar n ao quadrado menos n em todos, ó, certo? Aí eu vou ter 10 mais 5, 15, mais 1, 16. Então, eu tenho 16 vezes esse n ao quadrado menos n. Olha lá, tá certo? Então, vamos trazer isso para cá, só para ganhar espaço. Esse n aqui ficou horroroso. Deixa eu arrumar essa letra n. Ah, essa aqui tá bonita. Vamos copiar aqui. E aí, a gente vai cair numa equação de segundo grau. Ó. Passo 16, dá 160 mais 32. Então, vai dar 12. Então, 12, 16 dá 192. Então, n ao quadrado menos n vai ser igual a 12. Né? Porque eu passei o 16 dividindo. Então, menos 12 igual a 0. Caímos numa equação de segundo grau. Bom, vou fazer por soma e produto. Ó. Soma 1, né? E o produto das raízes tem que dar menos 12. Bom, então, como o produto está dando 12, pode ser 12 e 1, pode ser 6 e 2, ou pode ser 4 e 3. Aí a soma dá 1, então é a diferença de 1 unidade. Então, tem que ser com os números 4 e 3. Beleza. Como dá negativo o produto, então o 3 é negativo ou o 4. Só que como a soma é positiva, então o positivo é o 4. O 3 não pode, menos 3 não pode, porque o n é o número de oleaginosas. Então, eu não vou pegar o número 3, vou pegar o 4. Quer dizer que existem 4 oleaginosas, ou coisa difícil de falar, oleaginosas, tá certo? Existem 4. Então, o valor de n, que é o número de oleaginosas, ó, é um número quadrado perfeito, letra D. Beleza? Uma questão de análise combinatória aí, né? Onde ele te deu a quantidade de uma coluna e não te deu a da outra. Mas ele pediu para você combinar uma com a outra, né? E aí te deu o total. Aí você tem que somar todas as maneiras aí, beleza? Vamos para a próxima. Vamos lá, tá com cara de trigonometria aí, né? Ou geometria, né? No setor circular, deixa eu dar uma limpada aqui, né? Enquanto isso. Deixa eu ver se tem mais coisa rabiscada. Não. Ó, no setor circular OXY de 45 graus, interna ao círculo de raio 10. Bom, então, aqui é 10, aqui é 10 e aqui é 10. Tudo é 10, né? Saindo do centro, batendo na circunferência. Está escrito um quadrado ABCD, conforme indica a figura que segue. Tá? Nas condições apresentadas, a área da região sombreada nessa figura é igual a quanto? E pediu para usar o π igual a 3,1. Bom, tem duas maneiras de fazer, né? A primeira é você calcular o valor de cada área e somar. No caso, são 3 áreas coloridas. Só que fazendo isso, é aquela história. Como é que calcular a área disso aqui? Como é que calcular a área disso aqui? Isso aqui dá, né? Mas triângulo. Ou a gente faz a área do setor menos a área do quadrado, que é a mais interessante para a gente fazer, né? Bom, a área do setor é simples. Por quê? Porque a área desse setor de 45 graus, ó, quantos 45 cabe em 360, né? Se cabe 2 em 90, então cabe 8 numa volta inteira. Então, vai ser a área do círculo, que é πr ao quadrado, né? Dividido por 8, tá? Então, a área do setor está tranquila. Então, vai ser 100π sobre 8. E 100π sobre 8 é 12,5π, né? 12,5π. Isso está em centímetros quadrados, né? Então, centímetros quadrados. Isso dá mais ou menos, ó, 3,1, então vai dar algo em torno de 36, 37, alguma coisa assim, né? Ou seja, então você já elimina a letra A, né? Porque não faz sentido uma coisa ser maior que o todo, né? E arriscaria também eliminar a letra C, viu?
porque esse quadrado tem só 4 de área, né? 1/9 da área toda. Não, né? Então, seguramente aqui não vai ser a A e também nem a letra C. Ah, mas a figura é ilustrativa sem escalas. Sim, mas é um quadrado aqui dentro, né? E não tem outra forma de colocar esse quadrado dessa forma. Com esse lado aqui, esse vértice aqui, né? Então, ele tem que ocupar um espaço muito grande. A não ser que isso aqui fosse bem achatado. Se fosse bem achatadinho, aí um quadrado seria bem pequenininho, né? Mas são 45 graus, então tem uma abertura grande. Mas, enfim, A é certeza, mas a C eu também não marcaria, tá bom? Sendo assim, então, eu preciso descobrir a medida do lado do quadrado, né? E para eu trabalhar com essa medida aí, para eu achar essa medida, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está dando sopa. O que é um ponto dando sopa? Ele está te contando que você tem que usar ele. Ele está na borda da circunferência. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse raio aqui, ó, que liga até ele. Vamos colocar aqui uma cor alaranjada. E aí, ao fazer isso, veja bem, eu estou construindo aqui um triângulo retângulo, né? Aqui, ó. E esse triângulo retângulo, eu vou fazer o seguinte com ele, ó. Eu vou falar que o lado do quadrado vale a x não, porque já usou a letra x aqui, né? Esse lado vale azinho. Ó. Então, se aqui vale azinho, aqui também vale azinho. Não é? Só que se aqui vale azinho, aqui também vale azinho, ó, porque isso aqui é um triângulo onde um ângulo vale 45 e o outro 90. Então, ele é um triângulo isósceles, né? Sendo assim, vou usar x mesmo, é mais fácil de escrever com o mouse. Aqui também vale x, e aqui vale x. Ó. E aí, esse raio vale 10, ó. Ó que legal. Né? Dessa forma, então, por Pitágoras, eu descubro a medida do lado do quadrado. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado, que é 100, vai dar x ao quadrado, que é aquela altura em pé lá, né? Mais 2x quadrado, então 4x quadrado. Aí isso vai dar 5x quadrado. Bom, aí eu passo 5 dividindo, dá 20, né? Igual ao Leonardo. E quais são os números que ao quadrado dão 20? Raiz de 20 mais raiz de 20 menos raiz de 20. Só que o menos eu vou jogar fora, porque é lado, né? Então tem que ser positivo. Então fica raiz de 20. Só que 20 é 4 vezes 5. Então o 2 sai da raiz e o 5 continua. Tá bom? Joia. Dessa forma, não preciso calcular o lado quadrado, é bobeira. Por quê? Porque eu preciso da área dele, né? Ó, então isso aqui é a área do quadrado. 20 centímetros quadrados. Então, a área do setor vai ser... A área do setor não, a área colorida, né? A área colorida vai ser o 12,5π, ó. 12,5π, e o π é 3,1, né? Menos 20. Olha lá. Então, vai dar o 18, né? É o número mais próximo ali, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, de cabeça, ó? 12,5 vezes 3,1 menos 20. Olha lá. 18,75, que é a letra B. Certo? Então, uma questão aí envolvendo área, né, de círculo, no caso, precisamente setor, e um teorema de Pitágoras básico aí, tá certo? Então, consistia em você enxergar essa construção aqui. Se você não fizer essa construção, eu não vejo, assim, outra maneira de fazer, não, tá? Só enxerguei essa aqui a princípio, tá? Na verdade, foi a primeira que eu vi e acabei de fazendo aqui, tá certo? Bora, então, para a próxima questão. Estudos realizados em um laboratório de química nuclear está com cara de ser função exponencial, né? Indicam que um determinado elemento radioativo decai com o tempo, de forma que a quantidade remanescente, transcorridos t segundos, é dada por isso aí, ó. Então, Q de t é igual a m vezes 2 elevado a kt.
Bom, então a gente sabe que esse m aqui é a quantidade inicial, né? Que para o tempo igual a zero, isso aqui some, vai dar 1, né? Então sobra m. Em que m e k são constantes reais. Bom, sabendo que q de 150, então eu venho aqui, já jogo 150 no t, já vou deixar escrito aqui, ó, m vezes 2 elevado a 150k, tá? Isso dá 26,25, ó. Então, aqui a gente já tem uma equação, né? Que é essa daqui, ó. Tá? Vou deixar aqui em destaque. E que a meia-vida desse elemento é de 50 segundos, ou seja, então tira o retângulo. Esse cara, para chegar em m sobre 2, gasta 50 segundos. Então, eu vou usar isso primeiro. Ó, então, vamos lá. Então, se eu pegar m vezes 2 elevado a k com 50 segundos, isso vai chegar em m sobre 2. Ó. Aí o m vai embora, né? Então, eu tenho que 2 elevado a alguma coisa tem que dar meio. Não é isso? Olha lá. Então, 2 elevado a 50k tem que dar meio. Então, quer dizer que isso aqui ó, é menos 1, né? Que inverteu 2. Então, se 50k é igual a menos 1, então o k tem que ser menos 1 sobre 50. Bom, então, aí eu já vou reescrever tudo isso daqui. Ó. Então, isso aqui já não é mais 2 elevado a kt, né? Isso aqui é 2 elevado a menos t sobre 50, certo? Ó. Então, já tem uma mudança aí. Eu vou apagar essa resolução, porque eu não vou precisar mais dela, tá bom? Bom, visto que eu já achei, então, o valor de k, então, a meia-vida é 50 segundos. Então, o valor do produto mk é igual a... Bom, então, m vezes k. Isso dá quanto? Bom, o k já dá menos 1 sobre 50, né? Ó. Certo? Sugestão. Lembre-se que a meia-vida de uma substância radioativa é o tempo gasto para 50% da amostra de substância se deteriorar. Tá, já usei, né? Aí agora, eu vou usar esse k valendo menos 1 sobre 50 aqui, né? Ó, porque ele deu o q de 150, né? Então, vou até reescrever, porque senão vai ficar meio bagunçado aqui, ó. Vamos lá. Então, 2 elevado a k t. Como t é 150, então vai ficar isso aí, ó. E aí, vai dividir 150 por 50, vai dar menos 3, né? Então, isso aqui, ó, elevado a menos 3, vai dar 26,25. Então, aqui eu já descubro o valor do m. 2 elevado a menos 3 é 1/8. Então, basta pegar isso aqui e multiplicar por 8. Olha lá. Então, vai ser 26,25 vezes 8. Então, esse cara é o m e esse cara é o k. Olha lá. Então, basta fazer isso aqui, né? Então, o que, que ele quer? Ó? Ele quer que a gente pegue este resultado e divida por menos 50. Olha lá. Tá certo? Bom, vou fazer aqui de cabeça só para andar rápido. Ó, 26,25 vezes 8 dividido por 50. Então, dá 4,2, só que vai dar 4,2 negativo. Tá certo? Olha lá. Então, nesse caso aqui, letra A. Beleza? Bom, e esse foi o vestibular da UFO, primeira fase, 2025. Achei que... Bom, então, esse aí foi o vestibular da UFO, né? Primeira fase, 2025. Não achei um vestibular muito fácil, mas também não achei impossível, né? Não está nem no nível ITA e nem no nível Enem. Mas é isso, né? Espero que vocês tenham ido bem, espero que eu tenha ajudado e até a segunda fase. Um abraço.